Aposentado em 2006, eu achei que eu não podia me entregar ao ócio. Então, a partir de 2006, quando eu efetivamente deixei o mercado de trabalho, que na realidade, aposentado eu já estava desde 1998. Eu trabalhei na condição, eu acumulei, com a minha aposentadoria mais 8 ou 10 anos de trabalho. E me aposentei em 2006. Quando me aposentei, eu já não era diretor mais do Instituto de Ensino Superior. Na época, o presidente da instituição, o Dr. Francisco Américo de Barros, me convidou para ser um assessor cultural e acadêmico da instituição. Eu fiquei nesse cargo por 1 ou 2 anos. Depois eu mesmo achei que estava na hora de parar e eu me desliguei voluntariamente da instituição. Uma nova carreira que eu não vou dizer que é carreira, mas uma nova atividade que me agradou muito e que eu abracei com muito entusiasmo foi o ofício de escrever, e principalmente de escrever resgatando a história de minha cidade, a história de personalidades e pessoas que fizeram a civilização em João Monlevade, que são responsáveis pelo seu desenvolvimento. Eu comecei no Morro do Gel, fazendo crônicas. Chamei o Marcelo Melo, falei que eu gostaria de escrever, criei uma coluna. Eu sabia que o jornal Morro do Gel tinha um viés assim de resgate histórico da cidade, então eu propus a ele, através de uma página chamada Nossa Terra, Nossa Gente, eu comecei a levantar. Primeiro fiz um dos primeiros trabalhos que fiz foi escrever um resumo da trajetória da cidade de João Monlevade. Meu primeiro trabalho histórico foi sobre a história de João Monlevade. Depois, uma coisa puxa a outra, foi a história do seu fundador, o Jean Feliz de Sandes de Monlevade, sobre o qual também eu fiz uma pequena crônica. E aí eu fui, cada número do jornal Morro do Gel, eu escolhia 1 ou 2 personalidades para resgatar a sua trajetória de vida. Foi dessa minha participação que nasceu o primeiro livro da história de João Monlevade que eu publiquei, que é Nossa Terra, Nossa Gente. Inicialmente eu projetei 3 volumes. O primeiro volume já foi impresso, editado e divulgado. Retrata a história do município, dos seus ícones, dos seus símbolos, das suas personalidades assim mais significativas. Eu o lancei em 2016. Eu falo que esse livro é efetivamente o primeiro livro que eu lancei, porque na realidade foi o 3º ou 4º livro que eu escrevi, mas esse eu lancei por minha conta, não tive patrocínio. Meu primeiro livro não foi cronologicamente o primeiro, mas o primeiro livro que eu podia dizer que realmente foi meu, porque os que eu fiz foram a serviço de determinadas instituições. Então eu estava falando exatamente do livro Nossa Terra, Nossa Gente, que é exatamente o primeiro volume de uma trilogia que eu imaginei publicar a partir de 2016. Esse Nossa Terra, Nossa Gente, volume 1,
Foi editado exatamente em 2016 e nele eu conto, nesse primeiro volume, eu falo sobre a cidade, sua história, seus símbolos. Além de falar da história e dos símbolos de Monlevade, eu focalizo também em mais ou menos, aproximadamente 45 personalidades que, na minha concepção, seria o primeiro time, né? Aqueles que realmente fizeram a cidade de João Monlevade, com representantes de praticamente todas as áreas de atividade. Esse primeiro volume pretendeu ser o primeiro de uma coletânea. O segundo volume, eu imaginei, conservando o mesmo título, focalizar um subtítulo: Conheça o patrono de sua rua, em que eu ia discorrer sobre os patronos de todas as ruas da cidade. E esse está bem adiantado, né? Eu não sei, pode ser que a qualquer momento ele fique pronto por aí. E além desse segundo volume, tinha um terceiro volume. Tem um terceiro volume que está menos adiantado, mas que teria o título de Instituições, Entidades e Efemérides. Nesse terceiro volume, eu imaginei focalizar a história de algumas das instituições que fazem, que estão à frente de tudo que acontece na cidade. O primeiríssimo de todos mesmo, cronologicamente, na realidade, é esse daqui. Chama-se Nosso Jeito de Ser Igreja. Ele foi editado em 2009, exatamente quando se comemorou o cinquentenário da paróquia de Nossa Senhora da Conceição. O padre Marcos Rosa, que na época era o vigário, perguntou se eu topava, dado que conhecia esse meu hábito de escrever, perguntou se eu topava assumir o desafio de escrever os 50 anos da paróquia, mesmo porque já tinha um trabalho começado de pesquisa, que começou no tempo do padre Aloísio ainda como vigário. Então eu peguei o material que ele tinha já selecionado e trabalhei em cima dele, chamei outras pessoas. Na medida que eu ia conhecendo o material, eu ia conhecendo quais as pessoas que realmente atuaram na paróquia de Carneirinhos. Então eu acabei fazendo um livro, coordenando, é claro, né, toda a escrita do livro, mas chamando também para me ajudar algumas pessoas da comunidade que se responsabilizaram, algumas delas, né, por um ou outro capítulo, ou fornecendo informações assim mais diretas. Então, Nosso Jeito de Ser Igreja conta a trajetória de 50 anos da comunidade paroquial de Carneirinhos. Eu nem pus meu nome na capa do livro porque foi um trabalho assim feito a tantas mãos que eu achei que seria uma injustiça colocar só o meu nome na capa, né? E embora a gente tenha aquela história antiga, né, que o homem, para se realizar, tem que plantar uma árvore, escrever um livro e fazer um filho. Em 2009 eu já tinha plantado árvore, que tinha uma árvore lá no pátio do grupo escolar Monlevade que eu plantei na minha infância, numa festa da árvore, com mais alguns coleguinhas. E fazer um filho, né? Em 2009 eu já tinha 4. E seria a oportunidade de realizar a terceira exigência do grande escritor Viana Mock, né? Que o homem tinha que fazer: escrever uma árvore, escrever um livro e fazer um filho. Então tá aí a paróquia de Nossa Senhora da Conceição, historiada em seus 50 anos. No meu depoimento, eu tenho falado aí da minha atividade, não me ocorreu dizer que também depois que eu me aposentei, eu fui convidado pelo bispo de Itabira, na época, Dom Odilon Guimarães Moreira, a assumir a redação do Elo Litúrgico. Elo Litúrgico é o folheto de missa,
em palavras simples, folheto que se distribuía na missa, com o roteiro da celebração e com o comentário das leituras e das orações que se fazem na celebração eucarística. Eu peguei esse trabalho porque o Dom Odilon foi meu colega de seminário, ele era um ano na minha frente, sabia do meu gosto pela liturgia, e toda vez que se encontrava comigo perguntava: você já aposentou? Eu sempre falava não. O dia que eu falei sim, ele falou assim: então eu preciso de você agora. E realmente, em 2006 eu me aposentei, em 2007 eu já estava trabalhando no elo litúrgico. O trabalho do elo litúrgico, quer dizer, esse trabalho diuturno de fazer semanalmente um folheto da celebração da missa, me tirou da minha preocupação histórica. Então, por isso que muitos projetos que eu tinha de história ficaram perdidos por aí. Mas em função da redação do elo litúrgico, eu pensei em fazer uma trilogia também, que eu chamaria de Reflexão Dominical, em que eu semanalmente, já que semanalmente eu estudava a liturgia da missa, eu pensei em escrever um livrinho que servisse de subsídio para as pessoas que fossem atuar na celebração da missa, para as equipes paroquiais que quisessem fazer uma preparação. Então eu fiz já em 2013, eu comecei a fazer o folheto em 2006. 2007. Em 2013 eu fiz isso aqui, só que eu não publiquei. Eu fiz uma publicação, como vocês estão vendo aí, uma publicação artesanal. Reflexão Dominical, com o nome lá em cima, professor Dadinho. Nessa reflexão dominical eu faço um comentário pequeno sobre os textos da missa de cada domingo. Eu pretendia fazer, esse aqui nós chamamos aqui ano litúrgico C, porque na igreja tem o ano litúrgico A, B e C, eles vão se sucedendo ao longo dos anos. Eu comecei a corrigir essas reflexões numa época de ano C, em 2013. Eu imaginava que em 2014 eu falaria sobre o ano A, em 2015 sobre o ano B. Mas acontece que foi exatamente nesse período, 2014, 2015, que eu achei interessante deixar esse trabalho, porque eu vi que já tinha muito tempo que eu estava fazendo isso e sempre fiquei assim um pouco constrangido, porque eu não sou padre, nem sacerdote sou, e estava fazendo liderando uma publicação que deveria de ser de responsabilidade de um ministro ordenado. Então, com o negócio de eu abandonar o projeto de redigir o elo litúrgico, eu também deixei interrompido esse projetinho de fazer as reflexões dominicais. Agora, em 2020, com a pandemia, eu até andei passando a mão nas algumas anotações que eu tinha e já adiantei alguma coisa. Não sei, quem sabe mais na frente até aparece. E aí nós vamos chegar no ano... Chegar não, que eu já passei, Eu ia falei de 2013, mas na realidade, em 2012, nós comemoramos em João Monlevade o centenário de nascimento do cônego Dr. José Jean de Freitas, uma pessoa a quem eu devo muito da trajetória de vida que eu levo, porque estava lá na base da minha formação, me deu muito incentivo. Eu achei que eu devia a ele, eu era devedor de um trabalho que focalizasse a sua personalidade por ocasião do seu centenário. Então eu comecei a conversar com algumas pessoas da paróquia, antigos alunos do ginásio Monlevade e até alguns dos padres da cidade, pedindo ajuda para fazer uma movimentação no ano de 2012, que comemoraríamos o centenário de nascimento do cônego Jean. Enquanto a coisa estava andando, eu percebi que era um projeto que demandava dinheiro.
Pensei até em escrever uma pequena biografia do Cônego, eu já tinha alguns elementos, mas tudo isso demandava ter um fundo financeiro. Então, qual a ideia que eu tive? Eu falei assim, eu vou produzir um dinheiro para a festa do Cônego, ou para o livro do Cônego. Então, o que eu fiz? Eu fiz esse trabalhinho aqui, ó. A Saga do Padre Higino. Está escrito na capa, rimas, professor Dadinho, e ilustrações, desenhista NEM. Eu convidei, acho que vocês conhecem o desenhista NEM, para poder fazer as ilustrações desse livreto. O que é esse livreto? Nesse livreto eu conto a história do Cônego Higino em versos. São exatamente, não tenho assim a ideia muito claro, mas deve ter aqui uns 700 a 800 versos, porque são 80 e tantas estrofes de 8 versos cada uma. Eu faço isso em verso, né, só para vocês terem uma ideia, né? Vamos pegar aqui, vou contar em simples mote uma história de valor. Deste grande sacerdote vou decantar o louvor. Vou louvar quem teve o dote de zeloso educador. Honra e glória ao Padre Higino pela fé e pelo ensino. E aí eu falo do centenário dele e falo: data de tanta beleza merece ser celebrada, com rojão, com vela acesa, procissão, missa cantada, com os velhos da redondeza e também com a garotada, que os sinos do campanário anunciem o centenário. E aí eu falo do centenário e vou contando a história do Padre Higino, né? Desde o seu nascimento, passando pela sua formação, pelo tempo que ele passou em Roma, inclusive defendendo uma tese e doutorado, depois do tempo dele como vigário, como diretor do colégio estadual, a trajetória, em resumo, a trajetória toda de vida dele, né? O que eu pretendia com esse folheto? É feito assim, de maneira muito simples, baratinho. Eu consegui algumas empresas que me ajudaram a financiar o projeto. Então a gente vendeu isso na cidade aí por R$5 ou R$3, não lembro mais. Eu fiz 1000 exemplares, né? E vendi aí por R$3 ou R$5, não lembro mais quanto foi que eu vendi. Era para oferir algum dinheiro para financiar um projeto de comemoração do aniversário do centenário do Cônego Higino. Então, esse aqui é o trabalhinho que eu fiz ao longo de 2012. Ele já estava na praça aí no final de 2012, quando nós fizemos uma linda missa lá na igreja de São José, né, com a participação inclusive da família do Cônego. Vocês sabem que o Cônego Higino tem ainda uma irmã, a irmã caçula dele, que mora em João Monlevade, e sobrinhos, quase todos, né, residentes aqui na cidade. Isso foi em 2012. Mas antes, um pouquinho, em 2011, já com essa mania de fazer verso que eu descobri com o ócio da aposentadoria, que eu poderia, com um pouquinho de esforço e tempo, rimar algumas ideias que passavam pela minha cabeça. Então eu fiz uma coisa muito interessante, vou mostrar para vocês. Isso aqui parece que é um cordelzinho também, não deixa de ser um cordel. A figura que está ilustrando aí é um menino, uma caricatura do menino com um troféu, e no troféu está escrito 30. Na realidade, o meu filho mais novo, Luiz Eduardo, que é aquele que eu falei que é paraplégico, quando ele fez 30 anos, ele fez uma festinha para comemorar o 30º aniversário dele. Então, depois que cantaram parabéns, eu fiz uma surpresa para ele e apresentei esse trabalhinho, que é também a vida dele em verso. É a vida dele e a vida nossa também, porque eu já disse a vocês que é um filho
a quem nós tivemos que dedicar muito do nosso esforço, muito do nosso tempo, da nossa dedicação como pais, porque ele enfrentou uma parada meio dura para sobreviver. Já nasceu, no dia seguinte teve que fazer cirurgia e depois mais outra, e perdi até o número de cirurgias que fez para sobreviver. E então eu inventei um negócio que eu chamaria de verso de sanfona. Por que é sanfona? Porque, diferentemente desse livrinho do Cônego Gino, né, que eu fiz em forma de livreto, aqui eu fiz uma espécie de sanfona. Não sei se acho que dá para vocês terem a ideia. Estou mostrando aqui, ó. É uma sanfona. Eu fui lá na Gráfica Mão Levada, expliquei o que eu queria fazer, eles me ajudaram e o que eu fiz? Eu, na hora, depois que cantaram parabéns, eu peguei o microfone e li o que seria assim, uma espécie de prefácio dessa brincadeirinha que eu fiz. Então eu pus aqui, ó. Eu poria na telona esses versos que criei. Aí pensei cá comigo, esse povo é meu amigo, de perigo me safei. Nesse mundo tão efêmero, vou inventar novo gênero. São meus versos de sanfona. Tá aqui uma espécie de sanfona. E continuei. Você lê o lado de cá, depois o lado de lá. Vai dobrando com capricho antes de jogar no... A rima é lixo, né? Então, vai dobrando com capricho antes de jogar no lixo? Não, senhor. Coloque um clipe que esse troço é muito chique. Aí eu continuei. Porque, aí tem o clipe, né, para colocar. Porque a história que conto, singular sem contraponto, eternizada por mim, em singelo folhetim, você levará para casa. E com alma de criança, vai lê-la assim, sem tardança, ficando em seu coração como a mais terna lembrança que caiu em seu caminho do coração do dadinho. Então você põe o clipe, você tem então a historinha do meu filho contada em 44 estrofes de 8 versos cada uma e portanto dá uns 350 versos. Tanto aqui a minha vamos dizer, a minha invasão do mundo do cordel, né? Que a linguagem é como a linguagem de cordel, bastante simples, tem as rimas muito bem feitas. Agora eu não sei se fica feio de minha parte dizer isso, chamando atenção para o meu trabalho, é que tanto esse do Cônego Gino como os versinhos que eu fiz para o meu filho, embora eles tenham uma estrutura de cordel, eu queria lembrar que ele foi feito em versos de 7 sílabas, porque é a estrutura da poesia popular, né? Mas eu gostaria de acrescentar que ele tem 8 estrofes. Então, 8 estrofes é a estrofação que Luís de Camões usou para fazer os Lusíadas. Então nós falamos que a gente diz que o Luís de Camões, os Lusíadas, é concebido em 8ª rima camoniana, só que são em versos decassílabos, de 10 sílabas. Então eu usei também a 8ª rima camoniana, mas com versos populares de 7 sílabas, em que, vamos dizer, o primeiro verso rima com o terceiro e com o quinto, o segundo verso rima com o quarto e com o sexto, e o sétimo e o 8º rimam entre si. Então esse trabalhinho do meu filho, eu dei um título bem comprido, né? Eu pus assim: História de um rapaz muito valente, contada por um pai muito coruja. E aí eu vou ler só a primeira estrofe, não posso ler o livro todo aqui, mas só para vocês perceberem como é que eu fiz isso, seguindo a rima camoniana. Esta é a história de um menino, na vida um vencedor, que enfrentou seu destino de rimar amor com dor, e que desde pequenino vive saga de valor. Eu peço sua atenção para a voz do meu coração. É a primeira estrofe desse livrinho que eu ofereci ao meu filho no final da festa dele de 30 anos, e foi a lembrança
que ele ofereceu para os amigos que ele convidou para comemorar com ele. Então isso foi em 2011, quando meu filho fez 30 anos. Agora, em 2013, 2011, né? 2013, eu fiz uma outra incursão no mundo da poesia. Mas só que tem que aqui foi uma poesia tipo fotografia. O meu neto mais velho, Lucas, tá lá completando 5 anos, acho que 5 anos de idade, 8 e 5, 13, e quase 6 anos. E estava terminando o jardim da infância, que nós chamamos em educação, nós chamamos de educação infantil. Então eu fiz para ele isso aqui, ó. Eu tinha uma foto dele. Vocês conhecem o livro do Maurício de Souza, né? Do menino maluquinho, do Renfio, aliás. Do menino maluquinho, o menino com a panela na cabeça. Um dia lá no sítio lá, né? Da família da mãe dele, da família do avô dele, aí ele pôs uma vasilha na cabeça e nós fizemos essa foto. Isso me sugeriu meu netinho maluquinho. Então eu ofereci para ele, como conclusão de curso, na realidade peguei algumas fotos que ele tinha, tá vendo? Fotos ao longo da vida dele, né? Não dá para passar o livro todo aqui, né? Aí cada foto eu ilustrava com um versinho aqui embaixo, né? E contando mais ou menos a trajetória dele, falando dos pais, dos avós, né? Então eu vou ler só a página central em que fala das avós, fazendo também uma homenagem muito sincera à minha esposa, Zazá, que além de vó dele também, me dá muito apoio para as coisas que eu faço e que produzo. Então lá falando sobre as avós, o meu neto, eu falei para ele: tem uma avó lá no céu, bem acima das montanhas, é a avó materna dele, que já morreu. Mas tem a vovó Zazá com carinhos e lasanhas, referindo-se à minha esposa, que é a outra avó dele, felizmente ainda viva. Então é a página central do livro. Ele com a Zazá, e lá eu peguei uma paisagem bucólica e pus o retrato da outra avó dele, que já é falecida, lá no meio das nuvens. Então, meu netinho maluquinho. Trabalhinho em verso que eu fiz para o meu neto Lucas, quando ele terminou a educação infantil. E aí veio 2014. Vocês lembram quando eu falei do Cônego Higino, no seu centenário? Eu disse que estava fiz um cordel para levantar recursos para fazer um livro de fundo sobre a vida dele. E esse livro demorou um pouquinho, né? A festa foi em 2012. Em 2014 nós lançamos isso aqui, ó. Cônego Higino, História e Memória. Aqui, na realidade, eu escrevo bastante, né, nesse livro, mas na realidade eu fiz um levantamento e registro dos dados biográficos e informações sobre ele, né, em publicações locais, e acrescentei outros textos que eu especialmente construí para esta publicação comemorativa do seu centenário de nascimento. Foi um preito de reconhecimento e gratidão pelas marcas que ele deixou na história do município e também na minha vida, né, em razão de seus feitos em prol da religião e do ensino. Cônego Higino, um pioneiro da religião e do ensino na cidade de João Monlevade. Então esse trabalhinho que eu tenho muito orgulho de ter feito para homenagear a memória do Cônego Higino. Mas também no ano de 2014 eu fiz um outro livro que não foi publicado assim com bastante participação geral. Eu fiz um livro e ele foi publicado apenas entre os meus familiares. Na realidade foi um memorial de família. Tá aqui, ó. Eu chamei de
Nossa Casa, Nossa Herança. Nossa Casa, Nossa Herança. É um livro em que eu focalizo a história da minha família. Peguei lá, fiz uma pesquisa, tinha um historiador na minha família, já faleceu, e ele tinha levantado alguns dados. Eu fui lá no século, nós estamos no século 21, a nossa história aqui da minha família, né, ocorreu principalmente no século 20, e eu fui ao século 19 e fiz pesquisas lá sobre as origens de nossa família. Então eu fiz esse livrinho, chama Nossa Casa, Nossa Herança, para comemorar os 100 anos de meu pai. Meu pai, se fosse vivo, teria feito 100 anos em 2014. Foi exatamente na comemoração do centenário dele que eu lancei esse livro. Eu fiz 100 exemplares apenas, só mesmo para oferecer para os meus filhos, cunhados, irmãos, netos, pessoas que compõem a nossa família. Nossa família hoje deve ter aí umas 130 ou 140 pessoas, contando todo mundo. Afinal de contas, quem teve 15 filhos, né, tem que ter mesmo uma descendência grande. Então, esse livrinho eu chamei de Memorial de Família, Nossa Casa, Nossa Herança. Por quê? Porque na realidade meu pai não nos deixou herança, a herança significativa. Sempre trabalhou muito e para conseguir o essencial para viver, e nunca teve condição de juntar muitos bens, e a não ser a casa em que ele morou a vida inteira, e que também não existe mais, né? Porque já foi negociada, foi passada para frente. Mas ele não nos deixou nada, nada, porque a própria casa em que ele morou ficou com minha mãe até ela morrer, e depois que minha mãe morreu, nós tivemos que repassá-la por um preço quase simbólico para fazer uma pequena casinha para minha irmã morar, uma das minhas irmãs que não tinha casa, e consumimos aí tudo que nós tínhamos, né? E vejam bem, eu chamei de casa porque a única herança que nós recebemos da minha família, de meus pais, é exatamente a casa. Mas casa aqui não é construção, casa aqui é família, é lar, são esses valores que fazem a beleza da vida de família. Então eu usei aqui a palavra casa como símbolo de lar e de família. E o livro todo é montado em cima dessa palavra. Então eu tenho a primeira parte, que é a casa do passado, em que eu falo dos pais de meu pai e dos pais da minha mãe, das famílias de onde eles vieram. A segunda parte eu falo a casa dos Ferreira, que é a família do meu pai. E a terceira parte é a casa dos Gomes Lima, que é a família da minha mãe. A quarta parte eu chamo de Nossa Casa, porque a partir da quarta parte eu conto a história da família após o casamento de meus pais. E a quinta parte eu chamei a Casa do Futuro. Por quê? Porque nessa quinta parte eu focalizei muitas coisas que aconteceram depois que meus pais morreram e o desenvolvimento da família através dos tempos. Meu pai morreu em 81, já tem 40 anos, minha mãe morreu em 99, já tem 22 anos. E a família, graças a Deus, continua sobrevivendo e fazendo também a sua história. E é um pouquinho dessa história que eu ponho na quinta parte do livro, que eu chamo de A Casa do Futuro. Então tá aí, memorial de família que eu fiz. Me orgulho muito da família que tenho, família que me gerou. E eu precisava de deixar esse testemunho vivo de nossa felicidade, de nossa harmonia. Como eu entrei nesse ramo, algum amigo muito próximo ficou sabendo dessa minha facilidade para coordenar um trabalho de memorial familiar. Então eu fui convidado pela família de Dona Ritinha Bicalho, através de sua filha Maria Elisa Moreira Bicalho,
casada com Antonine Garcia, né? Eu fui convidado, através desse casal, um amigo, para ajudá-los a escrever um memorial que comemoraria os 90 anos de Dona Ritinha. Então, na realidade, eu escrevi muito pouco. Eu organizei a obra, conheço relativamente a família, então eu organizei a obra pelo conhecimento que eu tenho da família e pus a família toda para escrever. Quer dizer, os irmãos da Maria Elisa, os cunhados, os filhos, os netos, os bisnetos, a própria Dona Ritinha escreveu uma boa parte do livro, né? E eu só escrevi a introdução e fiz um capítulo que eu falo da família Bicalho. Eu já tinha trabalho de biografia escrito sobre o seu Gentil Bicalho e Dona Nenela Bicalho. Então foi a minha participação no livro. Fiquei como uma espécie de organizador dessa publicação que saiu em 2015. Aí são 156, 160 páginas com a minha participação também. Depois eu fiz uma outra, isso foi em 2015, né? Em 2016 eu fiz uma outra brincadeira, quer dizer, a gente é aposentado, tem que inventar as coisas para fazer, porque senão a vida fica muito chata, né? Quem está acostumado a sair todo dia para trabalhar na escola, eu a vida inteira trabalhei na rede municipal e na rede estadual, ou na rede estadual e na rede particular, então eu trabalhava praticamente o dia inteiro, né? E eu não estava, eu tinha que arranjar alguma coisa que fazer na aposentadoria. Então eu vivo assim fazendo, quando uma pessoa da minha família faz aniversário, eu faço uma quadrinha e mando, um versinho e mando. E os meus netos, os meus 5 netos, todos foram muito bem recebidos com boas rimas. Eu nem falo poesia, gente, porque rima não é poesia. Poesia é uma coisa muito superior. Nós falam que a poesia é a visão subjetiva da realidade com os dados mais singulares da nossa imaginação. Então, eu na realidade, eu não faço poesia, eu faço prosa em verso. Então aconteceu de no Natal de 2016, eu quis dar um presente para os meus netos. Então, eu fiz essa brincadeirinha aqui, ó. Neto rima com afeto. Neto rima com afeto. Aqui eu ponho todas as rimas que eu fiz para eles ao longo, quando nasceram, quando tiraram o diploma do primeiro. Meu celular me interrompeu exatamente quando eu falava desse livrinho. E eu estava dizendo, né, que são versos que eu fiz, coletei, também ilustrei com fotos deles e dei de presente de Natal para eles no final de 2016. Esse livro tem uma introdução, uma quadrinha original, inicial, que eu gostaria de ler. Foi preciso ser avô para só então perceber que melhor que ser vovô é ser vovô de vocês. E aí eu faço uma dedicatória para a família e vou mostrando vários lances da vida de cada um deles, né? É uma lembrancinha gostosa que estou deixando para eles. Essa mania de fazer rimas, que eu já fiz referência aqui hoje, né? Acabou que eu, sempre que eu faço uma rimazinha, eu guardo. Então, nessa época de pandemia, né, do ano passado, 2020 para cá, aproveitando os tempos livres que eu tinha em casa, que nem saí, estava podendo sair muito, fazer aquelas atividades normais que eu faço, então eu comecei a coligir tudo que eu já tinha escrito. Então eu criei esse trabalhinho aqui, ó, que eu dei o nome de Pedaços de Mim. Isso aqui é uma publicação artesanal, né? Esse aqui é o único exemplar, não tem mais nenhum sobrando por aí não. Não é coisa para publicar, isso é um negócio que vai ficar para os meus descendentes, que alguém resolver
pegar um dia, ler para matar a saudade, as pessoas da minha família. Na realidade, aqui tem a primeira poesia que eu fiz, a primeira rima que eu fiz, quando eu estava na 7ª série de ginásio. Eu estava aprendendo versificação e eu homenageei a cidade de Mariana. Assim, tipo soneto, mas quadrinha. Não é soneto, tem 10 sílabas, é uma poesia de peso, né? Só é coisa para Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Luiz de Camões, não é para Dadinho, não. Mas o menino Dadinho achou que podia fazer alguma coisinha nesse sentido. Então eu fiz assim, isso com 13, 14. Bom, fui interrompido novamente. Eu estava começando a ler uma poesia que eu fiz aos 14 anos e que está aqui nesse trabalhinho do que eu estava falando, que é Pedaços de Mim. Então está aqui. Entre as cidades mineiras, histórica, soberana, majestosa e altaneira, ergue-se Mariana. Com suas igrejas 1000, colégios e seminários, ela é o berço gentil de estudos literários. Cidade de tradições, no mundo não há igual, com suas belas procissões. Seu céu estrelado, suas noites enluaradas são claras e perfumadas. Exercício de versificação que eu fiz na 7ª série. E aí eu fui registrando outro, mais outro, mais outro, mais outro, mais outro, mais outro. E aproveitei o ano de 2020, fiz essa pequena coletânea, redigitei alguma coisa, corrigi algum verso de pé quebrado que estava aqui. E tem aqui bastante coisa. Para introduzir, eu peguei o trecho de um versinho que eu fiz para uma turma de colégio que estava se despedindo lá no Centec, né, terminando o 2º grau. Então eu tinha feito uma mensagem para eles também, assim, meio que em versos. Então eu tinha, num trecho da mensagem, eu tinha escrito isso: são pedaços de mim que de palavras me faço, me traço, me retrato, me refaço em cada traço. São pedaços de sonhos presentes nos meus ontens, quebrados nos meus hojes, alados, quem sabe, nas asas volantes dos meus amanhãs. Então, eu achei que esse versinho servia para introduzir esse trabalhinho que eu tenho aqui, Pedaços de Mim, volume 1, feito em 2020. Toca para lá. E esse daqui eu já falei dele para vocês, que é o livro da FUNSEC, os 50 tempos, os 50 anos da fundação da FUNSEC. Quando fizeram a comemoração em 2019, me convidaram dizendo que eu era uma das vozes mais autorizadas para falar da FUNSEC. Eu acho que nesse depoimento que eu estou fazendo para vocês eu já tinha falado disso anteriormente. Foi exatamente na FUNSEC que eu descobri essa minha vocação de historiador, porque as pessoas, sempre que precisavam de uma informação sobre a instituição, vinham à minha procura e eu sempre tinha assim, uma informação para dar. Então esse livrinho aqui, interessante que eu pensei em escrever isso sem ninguém me chamar, sabe? E estava anotando ao longo da minha vida, né, as observações que eu achava importante gravar, os fatos, né? Então eu me lembro que isso seria uma história da FUNSEC que o tempo estava programado. Depois, quando aconteceram aqueles problemas na FUNSEC, lá no início dos anos 2000, em que a gente foi envolvido na criação do curso de medicina que a FUNSEC implantou em Patinga e que acabou provocando uma intervenção do Ministério Público na FUNSEC, eu fiquei muito triste. Então as minhas anotações que estavam colocando lá como se fossem assim, os tempos da FUNSEC, viraram Tempos e Contratempos. Eu ia publicar um livro com o nome de Tempos e Contratempos da FUNSEC. Depois os dias passaram, tudo se regularizou. Hoje a FUNSEC existe como entidade cultural, mas a sua parte educacional está toda absorvida pela DOCTO.
O presidente atual que estava aí, que era a professora Ilka, né, e o diretor executivo, que era o Thales, o Dr. Thales, foi meu aluno lá no Centec, inclusive é o que faz a apresentação desse livro. Eles me convidaram para fazer, tentar contar em rápidas palavras os 50 anos da FUNSEC. Então estão aqui, 50 tempos, né? É a trajetória de 50 anos da FUNSEC, que foi editada em 2019 pela própria FUNSEC. Eu só entrei como escrevente, né? Como narrador. E o ano de 2020 trouxe também mais uma incursão no mundo infantil dos meus netinhos. Assim como eu tinha feito com o Lucas quando ele terminou a educação infantil, eu fiz também para minha segunda neta, a irmã do Lucas, a Letícia. Olha que linda. Eu fiz esse livrinho para ela, A Princesinha Letícia. Foi meu presente de aniversário dela em 2020, né, quando ela fez 9 anos. Aqui também eu vou contando a trajetória dela, vou contando em versos. Em versos eu vou contando um pouquinho da vida dela, né? As coisinhas que ela gosta. E hoje ela é uma menininha vai fazer 10 anos esse mês, né? Então me inspirou de fazer para ela também esse pequeno livrinho. E eu me lembro que cá no meio do livro eu fiz a seguinte quadrinha não, é uma cestilha, são 6 versos. Vou dar aqui a página, é essa aqui, ó, que tem o retrato dela aí, ó, tá vendo? Aí eu fiz, acho que vocês conseguem ler comigo. 9 anos, 9 anos, hoje completa essa linda menininha. Não dá para ler não. Eu tô lendo ao contrário. 9 anos hoje completa essa linda menininha. Meu Deus, essa minha neta está quase uma mocinha. Tempo rápido passando ou eu mais velho ficando? É uma das estrofes que tem nesse livrinho que eu fiz para Letícia em 2020. Também em 2020 e agora 21, né? Eu naquele trabalho de coletar as coisas que eu já tinha escrito, eu acabei fazendo o volume 2 do Pedaços de Mim, que é o registro de todas as rimas que eu venho fazendo. Passo hoje para um filho, amanhã para um neto, né? E aí o tempo vai passando e eu acabo guardando as coisas que eu faço. E interessante que aqui eu tenho feito muito assim, muitos versos assim para quando meus filhos completam 5, 6, 7 anos de casado, etc. Aí eu vou fazendo os versinhos para homenageá-los, né, nas datas que eles vivem. E aqui também a minha introdução aqui foi também aproveitando alguma coisa que eu tinha escrito para alguém. Então eu vou ler para vocês a introdução desse segundo volume. Tá assim, ó. Mais um pedaço de mim que de palavras me faço e em versos me retrato neste simples folhetim. Que vocês se acostumem com este meu universo, pois folgado, aposentado, meu tempo fica disperso. Não sabendo o que fazer, eu faço rimas e versos, e para estar com vocês não tenho modo diverso. Dito isso, leitor amigo, não vá pensar que pirei, pois eu quase não converso, e nas metas que persigo, não diga que não falei. Minha fala é prosa em verso. É a introdução desse outro volume que eu fechei agora em janeiro de 2021 com 190 páginas. Tem verso e tem rima para dar, vender e jogar fora. Tá aí. E
por incrível que pareça, apesar de estar no início de 2021, eu já estou no computador com o volume 3, Pedaços de Mim, já tem umas 15 ou 20 páginas. Estou escrevendo rimas para danar. E é aquilo que eu disse, rima não é poesia, rima é uma brincadeira que a gente faz com as palavras, né? O ritmo e a rima dão um gosto gostoso, né, para as coisas que a gente escreve. E é isso aí, em resumo, a vida, a minha trajetória, né? Agora estou em casa, não trabalho mais, não estou no mercado de trabalho, mas não paro, né? Sou chamado, muitas pessoas me chamam, me pedem para, escreve para mim isso assim, porque eu estou precisando fazer uma dedicatória, vou fazer um discurso para não sei aonde e quando, eu acabo sentando escrevendo alguma coisa. Sou assim meio que, não sou escritor, sou meio que escrevente e uma pessoa profundamente conectada com a história da cidade e interessado em não deixar perder essa história. Pois já diz o sábio pensador, um povo sem história é um povo sem memória. Não é por minha causa ou por minha omissão que a cidade vai ficar sem história, porque eu estou fazendo a sua história todos os dias. Espero que com esse breve depoimento eu tenha atendido a sua exigência e só me faltou fazer uma pequena correção. Quando eu falei do livro da FUNSEC, eu falei do Coral Monlevade, eu falei em centenário do Coral Monlevade, estou corrigindo, não é centenário, é cinquentenário, né? Em 2013 o Coral Monlevade fez 50 anos. E é outra coisa que eu esqueci de falar, né? Por incrível que pareça, uma coisa tão importante eu não podia ter esquecido. Eu falando de minha família, falo o tempo todo meu pai e minha mãe, meu pai e minha mãe. Mas realmente, gente, meu pai e minha mãe, é papai e mamãe enquanto a gente é criança. Vira meu pai e minha mãe depois que a gente cresce. E é aquela coisa gostosa na vida da gente, né? Aquela lembrança boa que a gente leva para a vida inteira. E o meu pai, né? O meu pai eu não falei o nome dele, Luiz Cândido Ferreira. Luiz Cândido Ferreira, que viveu de 1914 até 1981. Eu creio que teria vivido mais se, exatamente em função de uma dificuldade de visão que ele teve, porque teve uma trombose quando ele estava com quase 60 anos, Aí saiu à rua na porta da igreja de São José, foi atropelado por uma Opala que estava meio veloz e ele sobreviveu ao acidente aí uns 2 ou 3 dias e morreu em 4 de fevereiro de 1981. Essa foi a última fotografia, está publicada no livro e que nós conseguimos guardar. Foi a última fotografia que ele tirou. A minha mãe sobreviveu a ele mais uns anos, está aqui no livro também. Tem uma página em homenagem a ela que viveu até 1999, né? E morreu tranquila, né? Graças a Deus, teve uma vida muito boa. E quando ela morreu, nós fizemos uma página também de homenagem a ela. Está aqui a minha mãezinha. Chamava-se Maria José Alves. Nós a conhecíamos como Dona Inhá. No santinho de morte dela eu escrevi: nós te perdemos no tempo, mas te ganhamos no sonho. Tu não partiste, ficaste nos 15 filhos, mistérios deste rosário tão longo que toda a vida rezaste. Nós seguimos a jornada, tu sabiamente paraste. Vamos buscando teus passos na estrada onde passaste. Procuramos nossos rumos nos exemplos que deixaste. 15 anos se passaram.
terminaste teu rosário. 15 flores ofertaste para enfeitar o santuário, em que celebras feliz o teu amor centenário. Na realidade, essa última estrofe foi acrescentada para pôr no livro, porque foi quando o centenário de meu pai. E aqui eu tenho um retrato deles mais jovens, foi quando eles fizeram 25 anos de casados. Tá aí. Então fica o meu tributo, minha homenagem ao meu velho pai, minha velha mãe, que não existem mais, a quem eu devo minha existência, tudo que sou, tudo que tenho. A vovó Inhá, vovô Luiz, como esse casal era feliz.